Pessoal, notícia urgente e um pouco chocante sobre a revisão da vida toda. O julgamento virtual começou, mesmo com aquele pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, que era para levar a discussão para o ao vivo. E o primeiro voto já saiu. O voto do próprio ministro Alexandre de Moraes. Uma coisa estranha, o voto da ministra Rosa Weber, que já se aposentou, não apareceu. O STF tinha dito que voto de ministro aposentado valeria mesmo com pedido de destaque. Então isso é bem esquisito. Mas vamos ao que interessa: o voto do ministro Alexandre de Moraes. O que ele disse, em bom português? Ele basicamente falou que tudo aquilo que o INSS pediu naquele recurso, os embargos de declaração, perdeu o sentido. Por quê? Porque, segundo ele, uma outra decisão do STF, tomada em março de 2024 sobre outros processos, as ADIs 2110 e 2111, já resolveu a questão. Lembram dessas ADIs? Elas eram originalmente sobre outros assuntos, como o fator previdenciário e salário maternidade. Mas, no fim, a decisão delas acabou dizendo que a regra de cálculo da aposentadoria, criada em 1999, aquela que só considera salários depois de julho de 1994, é obrigatória para quem se encaixa nela. E que a pessoa não pode escolher a regra antiga, que usaria todos os salários, mesmo que fosse melhor para ela. Essa foi a decisão das ADIs. Então, o ministro Moraes usou essa decisão das ADIs para dizer o seguinte no voto dele sobre a revisão da vida toda. 1. O que o INSS pediu nos embargos não importa mais. A discussão sobre anular a decisão anterior, mandar de volta para outro tribunal, STO-SAIUS, limitar os atrasados. Nada disso precisa ser analisado, porque a decisão das ADIs já definiu tudo. Segunda modulação das ADIs vale aqui. Ele aplicou aqui aquela modulação de efeitos que fizeram nas ADIs em abril de 2025. O que isso significa na prática? Não precisa devolver dinheiro. Quem já recebeu valores da revisão da vida toda por causa de uma decisão da Justiça, seja definitiva ou provisória, dada até 5 de abril de 2024, não precisa devolver o dinheiro. Boa notícia, pelo menos isso. Sem pagar advogado do INSS, os aposentados que entraram com processo e perderem por causa dessa nova decisão não precisarão pagar os honorários do advogado do INSS, os chamados honorários sucumbenciais. Atenção! Isso não isenta de pagar o seu próprio advogado, honorários contratuais. Sem pagar custas do processo. Também não precisarão pagar custas do processo ou gastos com perícia contábil, se tiverem justiça gratuita, o que a maioria dos aposentados tem. Terceiros efeitos infringentes, a parte mais polêmica. Aqui vem o ponto mais complicado. Normalmente, os embargos de declaração servem só para corrigir errinhos ou explicar algo que ficou confuso na decisão original. Eles não deveriam mudar o resultado principal do julgamento. Mas o ministro Moraes deu efeitos infringentes, que é um termo jurídico para dizer que, sim, esses embargos vão mudar o resultado. Por que é polêmico? Porque o próprio ministro Moraes criticou o uso desses efeitos infringentes lá em março de 2024, quando julgaram as ADIs. Ele disse que não era correto usar embargos para mudar o mérito. E agora, ele mesmo está fazendo isso. Com base em tudo isso, o que ele decidiu? Cancelou a tese da revisão da vida toda. Aquela decisão favorável de 2022, que reconhecia nosso direito, foi cancelada. Substituiu pela tese das ADIs. No lugar da tese da revisão da vida toda, ele colocou a tese das ADIs, aquela que diz que a regra de 1999 é obrigatória e não dá para escolher a melhor. Acabou a suspensão dos processos. Ele mandou liberar todos os processos da revisão da vida toda que estavam parados no Brasil inteiro. Agora, eles vão voltar a andar, mas provavelmente para serem julgados contra os aposentados com base nessa nova tese. Resumindo de forma bem clara, o ministro Alexandre de Moraes
que era o relator, o responsável principal pelo caso, e antes defendia a revisão da vida toda, mudou completamente de posição. Ele usou a decisão das ADIs para, na prática, acabar com a revisão da vida toda, como a gente conhecia e esperava. Ele basicamente aceitou a derrota e aplicou a regra que o INSS queria. É uma reviravolta enorme e muito frustrante. Lembra que a decisão favorável saiu em dezembro de 2022? Os processos ficaram parados por ordem dele mesmo em julho de 2023. Agora, quase 2 anos depois, ele libera os processos, mas com uma tese contrária. Como ele é o relator, a chance dos outros ministros seguirem o voto dele é muito grande. Parece que o maior defensor da nossa causa, dos que ainda estão no Supremo Tribunal Federal, jogou a toalha. É uma surpresa muito desagradável essa mudança de entendimento dele, especialmente depois de ter defendido tanto nosso direito em 2024. Vamos continuar acompanhando os próximos votos aqui no Julgamento Virtual. Vou manter vocês informados, mas infelizmente esse primeiro voto não foi nada bom. Quero saber o que você achou disso tudo. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Que Deus abençoe a todos nós, aposentados e pensionistas. Vamos ver como essa história termina.